Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e começa agora o Sinal Verde, o espaço da mobilidade na Rádio Senado. Já falamos que o metrô completou 50 anos no Brasil e hoje vamos trazer informações do setor metroviário no país. No programa sobre os 50 anos do metrô em São Paulo e no Brasil, a gente falou que o metrô é o termo associado ao transporte urbano de passageiros sobre trilhos. Pode ser total ou parcialmente subterrâneo ou integralmente na superfície. No Brasil, acho que apenas Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e agora Salvador têm metrôs ou estações debaixo da terra. O nome metrô vem de metropolitano, ou seja, o transporte que serve a uma cidade. Não é como um trem que cruza um estado ou país. Então, o metrô é, antes de mais nada, um sistema metropolitano de transporte que se vale de trilhos para os veículos. Tanto pode ser uma composição tradicional, até movida a diesel, como um trem moderno, silencioso, movido a eletricidade, ou um VLT, veículo leve sobre trilhos, ou ainda um monotrilho, que se desloca sobre uma viga central. A tendência, até em termos de custos, é pela utilização de trens elétricos e totalmente automatizados, como já acontece em pelo menos 2 linhas na capital paulista. Seria uma evolução do clássico bonde. Podemos dizer também que o metrô difere dos trens normais por conta da regularidade do serviço nas plataformas. Em horário de pico, a gente pode esperar uma composição de 2 em 2 minutos. Outra coisa é que normalmente a eletrificação vem por baixo, daí a necessidade de isolar os trilhos dos metrôs de pessoas e carros. A gente também não vê vagões de carga nos metrôs e, no geral, não há linhas expressas, que pulam estações, ao contrário do que existe no transporte ferroviário tradicional. Depois de conceituarmos o sistema de transporte metropolitano de passageiros sobre os trilhos, vamos a alguns números. Segundo a ANP Trilhos, a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, o setor cresceu 4,4% no primeiro semestre de 2024. Foram 1,25 bilhão de pessoas nos primeiros 6 meses deste ano. A entidade inclui nesse total os sistemas de metrô, trem urbano, veículo leve sobre trilhos e até os People Movers, que vem a ser o aeromóvel que vai conectar o aeroporto de Guarulhos ao metrô paulistano. People Mover deve substituir os ônibus que fazem esse trajeto até o final do ano. E esse veículo utiliza ar comprimido para o seu funcionamento. Um ventilador, um compressor, empurra o ar por meio de dutos que impulsiona o veículo. Sem motores, o People Mover, o aeromóvel, é silencioso e levíssimo. A ANP Trilhos vê uma tendência de crescimento leve e estável, mas ainda inferior à demanda de antes da pandemia. Mas lembre que a gente falou aqui no Sinal Verde que o número de passageiros de ônibus tem caído. Parece que, se tiver opção, o trem vem antes de ônibus. Não é difícil imaginar por quê. Conforto, menos barulho, mais previsibilidade, certamente são alguns dos motivos. O aumento de passageiros no sistema metroviário poderia até ter sido maior, não fossem as enchentes que paralisaram os serviços na região metropolitana de Porto Alegre por quase um mês no início do ano. A queda na capital gaúcha foi de 30% no acumulado do ano. Preocupa também ver que houve uma redução alta do número de passageiros em estados como a Paraíba, com 27,1%, Piauí, 20,7% e Pernambuco, com menos 10,8%. No Piauí, pelo menos, a redução parece que envolveu obras para a requalificação do metrô de Teresina. O país precisa muito desenvolver o transporte sobre trilhos. É um transporte seguro, não poluente e que retira carros particulares das ruas. Infelizmente, o setor registrou neste primeiro semestre a ampliação de apenas 1,5 km de trilhos e a inauguração de somente 2 estações. E o que esperar de 2024? Além do aeromóvel do aeroporto de Guarulhos, estão previstas as inaugurações da expansão da linha 9 Esmeralda de trem urbano de São Paulo, do trecho 2 do VLT da Baixada Santista, do ramal aeroporto da linha Nordeste do VLT de Fortaleza, capital do Ceará, e a expansão da linha 1 de Teresina, capital piauiense. Quer mais detalhes? Consulte a página da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos na internet, anptrilhos.org.br.
E o Sinal Verde, que trouxe dados sobre o setor metroviário no Brasil, fica por aqui. Restou alguma dúvida? Escreva pra gente, nosso WhatsApp é 61 98611 9591. Lembro ainda que é possível encontrar episódios anteriores do programa. Basta entrar em www.senado.leg.br/radio/podcasts ou fazer uma busca na internet por Sinal Verde Rádio Senado. Um abraço a todos e até o próximo Sinal Verde. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Começa hoje no Palácio do Congresso Nacional, sede do Poder Legislativo Brasileiro, a 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20, o P20. O evento tem como lema Parlamentos por um mundo justo e um planeta sustentável. E o objetivo é reunir líderes parlamentares para debater questões globais urgentes, como o combate à fome, a redução da pobreza e a transição ecológica justa e inclusiva. E uma das propostas do encontro é também fortalecer a diplomacia parlamentar, promovendo o intercâmbio de ideias e experiências entre os países do G20, com foco na criação de soluções legislativas para os desafios contemporâneos. Além disso, além dessa busca por uma governança global, a ideia é também aproximar os parlamentos das demandas reais das populações, contribuindo para a construção de um futuro mais equitativo e sustentável para todos. O primeiro evento do P20 está marcado para logo mais às 15h no plenário Ulisses Guimarães, plenário da Câmara dos Deputados. Trata-se do Fórum Parlamentar do G20, que vai discutir questões de gênero dentro do P20. 3 grupos de trabalho vão tratar dos seguintes temas: o combate às desigualdades de gênero e raça e a promoção da autonomia econômica das mulheres, a ampliação da representatividade feminina em espaços decisórios e a promoção da justiça climática e do desenvolvimento sustentável sob a perspectiva de gênero e raça. As recomendações da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, realizada no início do mês de julho em Maceió, Alagoas, também serão tema da mesa de hoje. Na quinta-feira, às 10h30 teremos a abertura oficial da cúpula. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai presidir a cerimônia. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, também vai compor a mesa, que ainda contará com a presidente da União Interparlamentar e da Assembleia Nacional da Tanzânia, Tulia Ackson, e estão previstas também as presenças do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. No período da tarde, haverá debates sobre a contribuição dos parlamentos no combate à fome, à pobreza e à desigualdade, e também debate sobre o papel dos parlamentos no enfrentamento da crise ambiental e sustentabilidade. Já na sexta-feira, pela manhã, haverá uma sessão de trabalho para debater o papel dos parlamentos na construção de uma governança global adaptada aos desafios do século XXI. A sessão de encerramento da cúpula está prevista para as 11h30. Olha, Raquel, pelo menos 35 delegações com representantes dos parlamentos de mais de 20 países e de organismos internacionais deverão comparecer a Brasília. O encontro do P20 será realizado alguns dias antes da cúpula do G20, que está marcada para os dias 18 e 19 de novembro. A cúpula do G20 será no Rio de Janeiro. E você vai poder acompanhar todas as mesas, debates e reuniões da cúpula do P20 aqui na Rádio Senado, em transmissão conjunta da TV Senado e da TV e Rádio Câmara. E como prometemos no início do Conexão Senado, a gente volta a conversar com o jornalista Ivan Godoy, comentarista internacional, especialista em relações internacionais. E hoje nós temos alguns temas aqui para destacar. Hoje começa o P20, mas a gente vai começar falando sobre a notícia que é manchete em todos os jornais do mundo, que é a vitória de Donald Trump como presidente eleito, 47º presidente eleito dos Estados Unidos. Ivan, muito bom dia.
Muito bom dia, Gesiel. Muito bom dia, ouvintes. Ivan, ontem nós conversamos sobre a eleição americana e prevíamos até que o resultado da eleição demoraria mais tempo, talvez até domingo, mas Trump não teve dificuldades em superar Kamala Harris, como diziam as pesquisas, e hoje já está sendo, inclusive, parabenizado pela comunidade internacional. Trump eleito. Eu queria que você destacasse o porquê da eleição de Trump e por que foi tão rápido esse resultado. A surpresa não foi em si a vitória do Trump, porque já se sabia que ele poderia ganhar, né? O que aparentemente havia uma situação de quase um empate técnico. O que se provou é que não havia esse tal empate. Na realidade, ele venceu em todos os lugares onde ele precisava vencer para ganhar essa eleição. E não só houve a vitória do Trump como presidente, mas também houve a retomada do controle total dos republicanos sobre o Congresso americano. Os republicanos já estavam controlando a Câmara, passaram a controlar também o Senado. Então isso indica que o Trump vai governar com a faca e o queijo na mão, né? A questão toda é a má avaliação do governo Biden. Havia uma sensação de que a economia não estava bem. Por exemplo, pesquisas que foram feitas já, aquelas pesquisas tipo boca de urna, né? Ouvindo já os eleitores, indicavam que menos de 1/3 dos americanos considerava que o país estava indo no caminho correto. Então, uma avaliação desse tipo do Biden, né? Essa avaliação tão ruim do governo do Biden prejudicou muito a Câmara, porque a Câmara era a vice, né? Ou é a vice ainda, né? Até o início do ano que vem, ela ainda é a vice do Biden. E qual é o problema? Que isso prejudicou muito. Para ela se apresentar como uma nova candidata, com ideias novas, ficava difícil, né? Por ter sido todo o tempo a companheira do Biden, né? No governo. Então, digamos, a baixa popularidade do Biden afetou muito a Câmara. Talvez tenha sido esse o grande motivo da vitória do Trump. Outra coisa é, logicamente, o carisma do Trump. Ninguém pode negar que ele é um homem que sabe falar, ele tem essa empatia com o público dele, e o que vem também muito da sua experiência na televisão, né? Ele é um homem de comunicação, né? Então tudo isso contribuiu para a vitória dele, além do que a vitória do Trump tem muito a ver com esse chamado espírito do tempo atual, né? Esse espírito de maior conservadorismo que está se vendo no mundo, né? Candidatos conservadores ganhando. Então há uma tendência mais para o lado conservador, e o Trump ele contribuiu para essa tendência e surfou, né, nessa tendência. E foi uma campanha presidencial marcada por alguns fatos assim bem curiosos. Primeiro, um atentado ao presidente Donald Trump. Donald Trump, por um triz, não morreu numa tentativa de assassinato. A substituição de um presidente em plena campanha, outra coisa também curiosa e que não acontece todo dia. Foi uma eleição também marcada por fatos curiosos, né, Ivan? Não, sem dúvida. Eu acho que há vários fatos curiosos. Por exemplo, Trump será o primeiro presidente dos Estados Unidos que é uma pessoa condenada pela justiça e que não cumpriu a pena, né? Não cumpriu a pena ainda. Quer dizer, digamos que ainda tem contas a pagar com a justiça. Ele é o primeiro caso na história dos Estados Unidos. Será também o presidente mais velho a assumir a presidência dos Estados Unidos. E nesse sentido, ele bateu o Biden, né? Será também o segundo presidente a conseguir se reeleger de forma não consecutiva. Só teve um caso nos Estados Unidos, no final do século XIX, o presidente Cleveland. Ele conseguiu se reeleger não sendo 2 mandatos consecutivos. É o segundo caso na história, porque é muito raro. Geralmente um presidente, quando ele não consegue se reeleger, ele praticamente se retira da política.
O Trump não, ele insistiu, né? Ele é persistente. E aí ele conseguiu essa vitória extraordinária, né? Efeitos dessa eleição do Donald Trump. Macron já ligou para Donald Trump e já teria parabenizado. O Zelensky também, presidente da Ucrânia, Netanyahu também. Ontem nós falamos, você explicou bem sobre essa questão geopolítica internacional com a eleição ou com a volta de Donald Trump ao poder, porque ele já foi presidente uma vez, e efeitos também na economia. Todas as bolsas, falei hoje no mercado financeiro, todas as bolsas internacionais já amanheceram em alta, né? O futuro das bolsas já dá um número bem positivo com relação a isso. Ou seja, é o chamado efeito certeza, né? Uma coisa é você achar que o Donald Trump pode voltar a ser presidente, outra é o presidente eleito voltando a ocupar a cadeira da maior potência mundial. Então, são efeitos que já começam a aparecer com essa eleição ou com a volta do Donald Trump. Eu queria apenas comentar que o Trump está voltando com muito mais força do que no primeiro mandato. Em primeiro lugar, a Corte Suprema dos Estados Unidos, nesse momento, graças muito a ele, né, tem uma maioria clara conservadora. Dos 9 ministros da Suprema Corte americana, né, 6 são conservadores. E o Trump ainda terá possivelmente a chance de nomear mais ministros da Corte Suprema conservadores. Ele, inclusive, pretende nomear ministros bem jovens. Ele falou que quer colocar gente jovem para que fiquem 40 anos lá. Você lembra-se que o Supremo dos Estados Unidos não tem limite de idade de aposentadoria. Uhum. Muitos morrem no exercício, né, dessa função de ser ministro do Supremo. Então, isso significa que teremos uma presença conservadora na Suprema Corte dos Estados Unidos por décadas, graças ao Trump. Outra coisa que chama atenção, né, o apoio, como eu falei, o controle completo do Congresso, né, ele vai ter o apoio do Senado e na Câmara, e outra questão, nenhum político teve tal controle sobre seu partido político nos Estados Unidos como Donald Trump, né? Ele controla completamente o Partido Republicano. Quem foi contra ele no Partido Republicano foi, digamos, pulverizado, né? No sentido político, né? Foi tirado da política. Os candidatos eleitos são gente afinada com Trump, na imensa maioria. Então, olha, ele está realmente com a faca e o queijo na mão. Agora, a grande incerteza é a política internacional. Principalmente está se olhando muito para a questão da guerra na Ucrânia. O que vai acontecer? De que maneira ele vai terminar rapidamente com essa guerra? Ele vai forçar os ucranianos a uma negociação? Tudo isso ainda há dúvidas sobre essa questão. Mas, sem dúvida, o lugar do mundo onde há mais inquietação pela vitória do Trump é lá em Kiev. Ok, então esse é o grande assunto do dia, a eleição do presidente Donald Trump. Kamala Harris ainda não se pronunciou, mas não há nenhuma possibilidade de reversão no resultado. Trump é o presidente dos Estados Unidos e Kamala Harris deve se pronunciar ao longo dessa quarta-feira. Ivan Godoy, vamos falar agora do P20. Começa hoje aqui no Congresso Nacional a 10ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20, o P20. Explica primeiro para a gente, Ivan, o que é o P20, qual a importância desse evento que está sendo realizado aqui no Brasil. O último parece que foi na Índia, né? O P20 é, digamos, o braço parlamentar do G20, né? É importante destacar que coisa é, primeiro, o G20. O G20 é um fórum de debates e até de decisões que reúne os países mais importantes economicamente do mundo. Nesse sentido, é muito mais representativo que o G7, por exemplo. O G7, ele reúne as potências econômicas do Ocidente mais o Japão. Mas está excluído, por exemplo, a China do G7, sendo a segunda potência mundial no sentido econômico. Já o G20 tem as principais potências do Ocidente, as principais potências da Ásia e também os principais países aqui da América Latina. Por exemplo, no G20 está o Brasil, México e Argentina, que são os mais importantes países aqui
da América Latina. Ao mesmo tempo, o G20 é composto, na verdade, por 19 países, pela União Europeia, no caso, o Parlamento Europeu, né, representando a União Europeia, e pelo Parlamento Pan-Africano, representando a União Africana. Então, a África também está representada no G20, não só, digamos, através da União Africana e do Parlamento Pan-Africano, mas também pela presença da África do Sul, né? Então, podemos dizer que todo mundo está representado, todos os países expressivos economicamente, né? Os mais expressivos economicamente estão representados. Então, o que acontece com o G20? Com o G20, com o P20. Então, o P20, esse braço parlamentar do G20, é importantíssimo, porque lembre-se que, em primeiro lugar, qualquer decisão dos líderes do G20, dos líderes desses países, vai ter, para ser implementado, em geral, precisa do apoio dos parlamentos. Então, o P20 tem essa importância, porque os parlamentos é que vão, na prática, converter em lei possíveis decisões, né, do G20, possíveis orientações, possíveis ações para definir resolver uma série de problemas do mundo. Então, ao mesmo tempo, temos que ver a dimensão do evento, porque além dos países que fazem parte do P20, dos parlamentos que fazem parte do P20, estão vindo parlamentos convidados, né? Então, até ontem estavam confirmadas 35 delegações parlamentares. Inclusive, 16 presidentes de parlamentos estarão presentes. Dos países do P20, temos 15 parlamentos que estarão presentes. Algumas ausências, poucas ausências, mas, por exemplo, uma das ausências é a Espanha, né? Devido a todo esse problema, essa catástrofe que houve na Espanha, dessas intensas chuvas, inundações na região de Valência, que causaram pelo mais de 200 mortos, né? Então, por essa questão climática, eles acabaram não vindo, no caso, os parlamentares da Espanha. Mas eu acho que nunca houve um evento dessa dimensão em Brasília. E com relação... É o primeiro caso, o primeiro evento dessa dimensão aqui em Brasília. Na verdade, são centenas de pessoas, porque tem delegações que estão trazendo 30 pessoas, por exemplo. E com relação aos temas que serão abordados nesse P20, as principais pautas, Ivan? Bom, as pautas são as pautas também do próprio G20, né? Ou seja, tem pautas, por exemplo, uma das pautas é a questão climática. Isso, evidentemente, né, é uma pauta importante devido a todas essas tragédias que têm acontecido na Espanha, agora mesmo, no Brasil, né? Recentemente no Rio Grande do Sul, e outras situações que indicam que está havendo problema, estão existindo mudanças climáticas. Então, essa é uma das pautas. Outra pauta é a questão da governança global. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o Brasil, inclusive, defende, e outros países do chamado Sul Global, que tem que haver uma maior participação na direção de instituições internacionais de países que antes, na época da Segunda Guerra Mundial, não eram tão importantes, mas agora são. É um exemplo, a ONU, né, o Conselho de Segurança, tem 5 membros permanentes, que são os ganhadores da Segunda Guerra Mundial. Mas tem outros países, por exemplo, Brasil, Índia, África do Sul, que querem estar representados no Conselho de Segurança da ONU como membros permanentes, né? Aqueles membros que nesse momento são 5 membros permanentes. Então, isso é um exemplo da necessidade da maior presença e maior influência de ser ouvida a opinião de mais países e não de um pequeno grupo de países nos grandes temas internacionais. Então, é a questão da governança global. Agora, tem outra questão também, que é a coisa econômica, inclusive a luta contra a pobreza. O Brasil ele é defensor nesse momento de toda uma aliança global contra a fome, né? Esse é um ponto que o Brasil está tocando. A outra questão interessante é o fato de que
o G20 tem o P20, né? Como você sabe que é a coisa parlamentar, o braço parlamentar. Mas agora surgiram também outros braços. Até dentro da questão do P20, houve, por exemplo, uma reunião em julho passado aqui no Brasil, das mulheres parlamentares, para tratar especificamente do problema da mulher. P20 Mulheres, né? P20 Mulher, que foi no Nordeste, em Maceió. E o que acontece? Por exemplo, o documento final do P20 Mulher vai ser entregue hoje na abertura do fórum, que hoje vai ter esse fórum de debates, no qual a questão da mulher, né, vai ocupar uma posição importante. Inclusive, um dos temas referentes à mulher, especificamente parlamentar, é a questão de que as mulheres têm que ter uma maior representatividade nos parlamentos, né? Poucos países têm ou seja, a metade do parlamento formado por mulheres. O Brasil está muito longe disso, né? Por exemplo, temos que fazer a nossa autocrítica, né? O Brasil ainda está longe disso. Então, poucos países têm essa representatividade feminina no parlamento. As mulheres são a metade da população. Agora, então, é muito importante. Esse fórum, por exemplo, vai ser aberto hoje. Okay. E amanhã e depois já vai ser a reunião com os presidentes do parlamento. E aí, o que vai acontecer? Eles vão ter uma série vão propor uma série de ideias para a reunião dos líderes do G20 no Rio de Janeiro, que acontece no Rio agora, 18 e 19 agora de novembro. Ok. Ivan Godoy, muito obrigado pela sua participação sempre muito esclarecedora aqui no Conexão Senado. O Ivan vai estar participando também da cobertura de todo o P20 como comentarista internacional, participando aqui da nossa cobertura conjunta com a rádio e a TV Câmara. Ivan, um grande abraço e a gente se encontra aí na cobertura do P20. Bom dia. Um abraço.